Olá pessoal, que bom podermos retomar aí os estudos de Êxodo. Estamos aí no capítulo de número 29 e já é o terceiro estudo, desse capítulo, ou seja, tem algumas coisas importantes aqui, por isso que a gente está demorando um pouco mais, porque nós estamos falando sobre consagração, dedicação, santidade, a nossa vida com Deus, porque tudo que está escrito aqui, na verdade, é uma prefiguração daquilo que nós precisamos ser para Deus, consagrados, dedicados, santificados. E também, tudo que está escrito aqui, ele tem um propósito de mostrar quem é Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, nosso profeta, aquele que veio para ser o Cordeiro Pascal. Então tem uma simbologia muito forte aqui. Por isso que a gente está, quem sabe, demorando um pouco mais nesses versículos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que eu e você possamos entender com clareza o que está escrito aqui. E que a gente possa incorporar isso em nossas vidas, colocar isso dentro do nosso coração e viver em cima disso. É o que o Senhor deseja de mim e de você, para que possamos levar sim uma vida de santidade, uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com Ele então? Pai querido, abençoa, Senhor. Abençoa esse momento, abençoa a vida de cada um que está junto comigo, orando, falando contigo, e derrama, Senhor, o Teu amor, Tua graça e Tua presença. E mais do que tudo, o Teu Santo Espírito, para que Ele nos faça compreender com clareza o que há nessa palavra e o que nós precisamos fazer para que a nossa vida seja assim uma vida de santidade, dedicada a Ti. Tu que és o único Senhor dos senhores e Rei dos reis, nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, Tua condução, Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, amados, capítulo 29, verso 29. Vamos ver se, acho que nós conseguimos terminar. Então lá diz o seguinte, nós estamos justamente falando sobre a santidade, a consagração dos sacerdotes. E aí então lá no versículo de número 29 fala que as vestes sacerdotais, elas deveriam passar de geração para geração. Ou seja, não é um negócio que usa uma vez e joga fora. Lá diz assim, as roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. O descendente que suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Então aqui nós temos essa questão aí, a consagração dos sacerdotes nas gerações subsequentes que viriam, deveria ser de 7 dias também, como foi a consagração inicial, versículo de número 35 está escrito isto, desse capítulo. E fica a questão de que esses direitos, eles deveriam permanecer aos sacerdotes, ou seja, eles têm esses direitos de fazerem esse papel, esse ir à presença do Senhor para levar os sacrifícios, ofertar. É uma missão muito especial e específica para os filhos de Arão. Nos versos 31 até o verso de número 34, fala de um momento especial, que é o da ceia sacrificial. Ou seja, vamos ler o que está escrito aqui. Então, verso de número 31. Tome o carneiro usado na cerimônia da consagração e cozinhe a parte dele em lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto na entrada da tenda do encontro. E somente eles poderão comer a carne e o pão usado para a sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer esse alimento, pois é sagrado. Então aqui nós temos a ceia sacrificial. E já pelo fato de os sacerdotes, eles terem que participar da própria oferta, pela qual eles foram assim limpos no seu coração e consagrados ao Senhor, isso nos faz lembrar da comunhão cristã que nós temos no Cordeiro Pascal, que é Jesus, por cujo sacrifício nós fomos redimidos, salvos. Então isso aqui tudo tem uma prefiguração muito importante, aponta para Jesus. Arão e seus filhos vão comer dessa carne. E aqui nós temos uma simbologia muito forte que aponta para a ceia do Senhor, a refeição comum
né? Ou seja, a refeição da comunhão entre Deus e aquele que está adorando a Deus. Então veja que nós temos já desde a época do Velho Testamento ali, o embrião dessa ceia que Jesus institui quando ele, antes de morrer, ele, né, fala sobre o sangue e a carne, tá certo? Verso de número 35, vamos adiante. E é desse modo que você realizará, né, a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias, e cada dia sacrifique um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. E faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias, e no final desse período o altar será absolutamente santo, e tudo o que tocar nesse altar se tornará santo. Vamos parar nesse versículo do número 37. Durante 7 dias, a consagração não apenas dos sacerdotes, mas também do próprio altar de sacrifícios, ela precisava ser repetida 7 vezes. E os ritos da consagração, né, assim, deveriam ser feitos inteiramente todos esses dias. Eles deveriam ser repetidos cada 7º dia sucessivamente. Ou seja, eles deveriam ser repetidos, sim, de maneira completa. E além disso, diariamente, o altar tinha que ser, primeiramente, purificado por meio de um sacrifício de expiação, verso do número 36, como nós vimos aqui. E aí lá nos versos de número 38 até o 42, fala sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos, tanto de manhã como de tarde. Lá diz o seguinte, amados, vamos lá então, convido que possamos ler juntos. Esses são os sacrifícios que você deverá oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia, ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro pelo entardecer, e junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com as ofertas de farinha e de vinho iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial, né, apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito aqui, gente. Diariamente, de manhã e de tarde, né? Em benefício, claro, de toda a consagração, ou melhor dizendo, de toda a congregação de Israel, essa ceia e essas ofertas, que a gente chama de libações, elas deveriam acompanhar, fazer parte de todo o procedimento. Assim, dia após dia, essa dedicação de todo o povo, ela precisava ser renovada. Havia todo um ritual, como nós falamos, né, para vocês. E mais uma vez aqui, eu quero frisar o seguinte: esse ritual, ele tinha uma sequência, tinha uma maneira de ser feita. E é claro que Deus, ele pedia dos seus filhos que fizessem como ele ordenara. Então, mais uma vez, nós não podemos fazer as coisas da maneira como nós achamos que é certo e da maneira como, não, Deus vai entender o que eu fiz porque eu fiz com amor. Só se for amor próprio, porque a pessoa que entendeu o verdadeiro amor de Deus e entendeu que não dá para fazer as coisas do nosso jeito, se ela realmente ama a Deus, ela vai fazer as coisas como Deus quer. Se ela não ama tanto assim a Deus, ela vai fazer do jeito como ela quer. Então ela tem mais amor a si mesma e as suas coisas do que a Deus, tá? E aí no versículo de número 42 ali, como nós lemos, ele fala ali, tem uma tradução que diz assim, para falar contigo ali, na tenda da congregação. Amados, isso é muito importante. A tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo de encontro, é o lugar onde, não é o lugar onde o povo iria se congregar, mas era o lugar onde Deus vinha a encontrar-se com o povo. Deu para entender essa diferença? Particularmente por meio de quem? Do representante do povo, que era o sumo sacerdote. Note, ali tem um versículo
onde existe uma alteração que passa a ser de vós, ele passa a ser para ti, ou seja, contigo. Pois esse último representava o quê? O sumo sacerdote, que representava o povo. Então havia assim uma simbologia aqui, uma simbologia muito forte. Deus mesmo quer ter encontro conosco. Deus mesmo quer ter encontro comigo e contigo. Lá no versículo de número 43. Eu me reunirei ali com os israelitas, né, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Isso aqui é algo assim impressionante. Eu vou vir ali, eu irei estar com vocês, eu vou me reunir com vocês. Se nós estivermos fazendo as coisas certas, se nós estivermos conduzindo a nossa vida de uma maneira que seja da maneira como Deus quer, essa é a promessa. Olha que coisa impressionante, gente. Deus virá e vai se encontrar conosco. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito importante, isso aqui é fundamental na nossa caminhada com Jesus. É mais ou menos como aquela palavra, né? Da questão quando Deus coloca a bênção e a maldição, para que, se vocês seguirem a minha palavra, a bênção vai perseguir vocês, vai ir ao encontro de vocês, vai encontrar vocês. Aqui Deus está dizendo a mesma coisa. Se vocês estiverem fazendo as coisas, se dedicando, se consagrando, se santificando, eu virei, eu me encontrarei com vocês, eu terei encontro contigo. Vocês estão entendendo isso, amados? Eu não preciso ficar correndo desesperadamente atrás de Deus. Senhor, vem aqui, me encontra, vem, fala comigo. Não! Faça as coisas que agradam ao Senhor. Façam as coisas que Deus quer que você faça. E Ele virá com glória, com poder, com graça, com muita alegria. Ele vai derramar a sua presença, seu Espírito Santo sobre você. Então, ali no versículo de número 43, ele fala assim: eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Que é mais ou menos o que está escrito ali no versículo de número 42, que eu acho que eu li por engano, mas o versículo 42 diz assim: e ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Então, aqui nós temos o quê? O Senhor dizendo: eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. E aí no versículo de número 44 diz assim, sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha que coisa mais bonita, que coisa mais linda, amados. Deus, Ele está dizendo assim, eu vou habitar em meio de vocês, em meio ao meu povo. E os meios que eu estou usando para me identificar, para vir até vocês, são o que? Os sacerdotes, o tabernáculo, o altar, o sacerdote aqui simbolizando Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, Jesus veio e habitou entre nós, Ele esteve entre nós. E aí quando Jesus subiu, Ele disse assim, não, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. Ou seja, a presença de Deus continua conosco. E nós precisamos, obviamente, fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Santidade. Nós devemos estar santificados para podermos realmente encontrar o Senhor. Porque se nós vivermos a santidade, Ele virá ao nosso encontro. Pessoas santas, coisas santas, elas são santificadas não por causa de um ritual externo. Isso nós precisamos entender. O ritual externo ele tem que ser uma simbologia daquilo que aconteceu aqui dentro. Porque o ritual externo ele simboliza apenas aquilo que a graça de Deus está operando em nossos corações. Então, e mediante essa presença do próprio Deus habitando em nós, Ele nos concede graça, a graça de poder fazer as coisas que agradam a Ele. Isso é outra coisa impressionante. Tem gente que se preocupa, mas como é que eu vou agradar a Deus? Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar só em se colocar na presença dEle. E Ele vai fazer o resto. A graça dEle vai habitando em nós e nós vamos nos tornando aptos. Até muitas vezes, de maneira inconsciente, nós estamos
né? Fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Primeiro, de maneira consciente, e à medida que a gente vai fazendo, isso se torna como que uma segunda natureza. Antes nós tínhamos uma velha natureza que procurava fazer as coisas erradas, coisas que não agradavam a Deus. Mas à medida que a gente vai caminhando em santidade, em dedicação e consagração ao Senhor, nós vamos adquirindo uma nova natureza, que o próprio Senhor constrói em nós. Tu não precisa se preocupar em ser santo. Nós precisamos nos preocupar, né, em obedecer a Deus, em buscar a santidade. Mas o tornar-se santo é Deus mesmo que opera em nós. Que coisa fantástica, maravilhosa, né? Então é a própria presença de Deus em nós que produz uma santidade em nós. E essa manifestação da presença de Deus proporciona o próprio conhecimento dele mesmo aos nossos corações. E é claro, aqueles que o aceitam, aqueles que buscam tirar proveito desse conhecimento, no bom sentido, é claro, se tirar proveito no bom sentido, eles podem estar certos de que a presença constante, contínua de Deus estará junto com eles. Amados, tem sido essa a sua caminhada, tem sido essa a sua busca, santidade, consagração, santificação, né? Não por você mesmo, mas por aquilo que Deus pode realizar em você. Se essa tem sido a sua busca, glória a Deus. Mas se tem algo que precisa ser consertado, urgente, faça o conserto com Jesus. Peça perdão e diga: Senhor, eu preciso, eu careço, eu estou desesperado atrás, né, da tua santidade, da tua presença. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode ouvir essa palavra poderosa, que é uma palavra, Senhor, que transforma, que muda, que enche o nosso coração. Obrigado pela tua presença, pelo cuidado que tu tens para conosco. E obrigado, Deus, porque tu nos convidas a andar junto contigo, a viver em uma vida de santidade, onde ser santo se torna algo que é um resultado de um caminhar contigo. Obrigado por isso, Pai. Abençoa a vida de cada um, que cada vida que aqui está, que está se colocando, se consagrando a Ti, ouve a oração e o clamor, o pedido de perdão e o pedido de santidade, porque nós precisamos sim viver santidade. Ajuda-nos nesse propósito, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Repreenda também todo o mal e toda a enfermidade e declara a vitória de Cristo sobre cada um que está junto comigo orando. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fiquem na gostosa, maravilhosa paz de Jesus. Amém?